Agora os irmãos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então vamos lá, vamos abrir as Bíblias no livro de 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 18. Nós vamos ler juntos. Os irmãos estão encontrando 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao verso 18. Amém? A maioria já encontrou. Quem não encontrou pode acompanhar ali pelo telão. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Até aqui somente. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ela será agora, Senhor, ministrada ao teu povo, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa tratá-lo, Senhor, da mesma forma que o Senhor me tratou com esta palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, vá aos corações e produza o efeito pelo qual ela foi enviada, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecê-los, mas o Senhor tem através do teu Espírito Santo. Então, usa-me, Senhor, eu te dou liberdade, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra aqui maravilhosa, do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, eu dei o título de O Véu do Engano Próprio. O véu do engano próprio, né? Por quê, pastor? Eu quero que através dessa mensagem de hoje, nós possamos ver o quanto que às vezes nós nos sabotamos, né? Nós enganamos a nós mesmos. Muitas vezes nós botamos um véu da verdade sobre a nossa face, acreditamos que aquilo está correto, que aquilo é verdade, e aquilo está nos levando diretamente para o inferno, aquilo está levando diretamente para o pecado, e aquilo está nos levando diretamente para a perdição. E para exemplificar para você, eu separei aqui uma ilustração de um caso inclusive verídico, né? No ano de 1989, 3/9 de 1989, partiu uma aeronave do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o destino desse voo era até a cidade de Belém, o aeroporto internacional de Belém, no Pará, fazendo uma escala no aeroporto de Marabá. E ao invés do piloto e do copiloto, eles colocarem o rumo para o norte em Belém, ele virou para a direção oeste. Eles decolaram e foram para o lado errado. Eles deveriam ter programado lá no aparelho lá de medição do avião 0,27 graus, mas o piloto foi e inseriu 270 graus. Então, em vez dele ir para o norte, ele estava indo para o leste, para o oeste no caso. E ele seguiu a viagem acreditando que aquele era o caminho correto. E nem o copiloto e nem o piloto eles se atentaram para isso. Talvez o piloto, na hora dele colocar essa direção, se ele consultasse o copiloto, falasse: olha, está certo isso aqui, está de acordo com o plano de voo, e vice-versa, o copiloto percebesse, mas nenhum percebeu, nem outro percebeu. O resultado dessa história, queridos, desse caso verídico, 12 pessoas mortas. Eles desviaram, foram para o oeste e caíram no meio da floresta amazônica, por um erro de algo que eles acreditavam que estavam fazendo correto, e um erro simples os levou à morte.
E por que eu estou falando essa história? Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós assumimos algo como verdade absoluta, mas aquilo vai contra a palavra de Deus. Nós assumimos por convicção, por tempo de execução, por tempo de ministério, mas muitas vezes aquilo está fora da palavra de Deus. Aquilo é um engano, aquilo é uma mentira, né? E todos sabemos que o pai da mentira é Satanás, e todo aquele que mente é filho do diabo. E a mentira, ela tem um efeito devastador na nossa vida. Ela produz descrédito, produz a morte. A mentira é nociva para a nossa vida. Os mentirosos, através do engano, eles arrastam outras pessoas para o engano também e para a morte. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e padroeiro dos mentirosos. E muitas vezes, queridos, nós mentimos não somente para os outros, mas nós mentimos para nós mesmos, para aprovar aquilo que nós achamos correto. A palavra diz que o espírito do anticristo opera principalmente através da mentira. E muitas vezes nós ouvimos mentiras na internet, nós produzimos as nossas próprias mentiras, aquilo que nos agrada. E nós assumimos aquilo como verdade, porque aquilo não vai confrontar o nosso pecado. Mas a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instruções, queridos. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra os preceitos de Deus, é a mentira na sua vida. E isso não agrada a Deus. Você veja que a proposta do diabo, quando ele tentou, atentou a Jesus ali, né, quando Jesus estava ali 40 dias de jejum, ele tentou usar a própria palavra de Deus para convencer Jesus a não cumprir a sua missão. E não pense que a mentira ela vai vir na sua vida de uma forma descarada. A mentira vai vir com capas de verdade, a mentira vai vir com aparência de verdade, sabe, aquilo, não, mas não é bem assim que a Bíblia está falando. Naquele tempo era outro contexto, agora é assim, então é assim que você tem que ser. Queridos, nós temos que nos atentar para a palavra do Senhor. Tudo que falarem para você, que contradizer aquilo que você aprendeu, consulte a palavra do Senhor. Não creia em meias verdades, não creia em promessas absurdas de prosperidade, que está sendo prometida por aí. Não creia em promessas absurdas de cura, você vai receber a sua cura amanhã, curas com prazo. Se Deus quiser, você recebe até mesmo hoje, queridos, mas não acredite no homem, acredite em Deus. Então, queridos, a mentira ela já começa a partir do Éden. O próprio homem, quando ele pecou contra Deus, ele tentou se esconder, ele tentou distorcer a palavra. Quando Eva, ela come do fruto proibido, e ela convence o seu marido a comer também, e depois eles percebem que eles estão nus, e o Senhor chega para eles e os confronta e fala assim, mas por que vocês se esconderam? E eles se escondem atrás de folhas, atrás do mato, porque eles percebem que eles estão nus diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Quando a palavra vem nos confrontar, nós fugimos da palavra do Senhor, nós nos escondemos, nós falamos, essa igreja não presta, mas aquela que não condena meu pecado presta. Se você vê lá em Juízes capítulo 16, Sansão ele brincou com a mentira. Sansão ele ficou brincando, toda vez que Dalila perguntava o segredo da sua força, ele falava alguma coisa diferente, até de tanto brincar com a mentira, ele acabou falando a verdade, e acabou sendo preso, teve os seus olhos furados, e posteriormente ele acabou sendo morto, junto com os filisteus. Não brinque com a mentira, não minta para você mesmo, não minta para os outros. Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, versículo 3, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Eles acharam que era uma mentirinha inocente, eu vou mentir lá para o apóstolo e está tudo certo, ninguém vai ficar sabendo. Mas eles esqueceram que o homem não vê todas as coisas, mas Deus está em todos os lugares, Deus vê todas as coisas. E com base nisso, queridos, nós vamos entrar na ministração.
E a ministração é justamente sobre este trecho aqui, onde diz que Moisés, ele punha sobre a sua face um véu. E o título é esse, o véu do próprio engano. Diz a palavra que Moisés, quando ele subiu no monte, ele foi receber as tábuas dos mandamentos, a Shekinah, e a glória de Deus estava com ele. E quando ele desce para ter com o povo, ele está iluminado, ele está resplandecente da glória de Deus. E para que as pessoas pudessem se aproximar dele, ele coloca um véu para cobrir a sua face, e as pessoas conseguem ter com ele, conseguem se aproximar. O grande problema, queridos, é que com o passar do tempo, a glória foi se desvaindo. A glória ela foi passando, a glória ela foi saindo do corpo de Moisés, mas Moisés ele mantinha aquele véu sobre a sua face. E é justamente isso aqui que o apóstolo Paulo vem criticar. Muitas vezes nós queremos colocar véus para ter a aparência da glória de Deus. E muitas vezes atrás daquele véu, queridos, é apenas uma máscara, é apenas algo que nós estamos querendo mostrar para as pessoas que nós verdadeiramente não somos. Então eu queria pregar essa palavra para vocês, e Deus tratou muito comigo, queridos. O pastor fala aqui, e eu confirmo, toda vez que você ministra uma palavra, antes de Deus passar para a igreja, Ele moe o pregador também. Ele coloca a gente naquela maquininha de moer carne lá, Ele pica a gente em pedacinho. Então, tudo que está aqui foi para mim, e eu preciso passar para vocês. Então, não fiquem bravos comigo, não fiquem assustados, mas é isso. Deus Ele quer passar a palavra para a igreja, e Deus Ele só corrige aquele que é filho. Você alguma vez já corrigiu o filho do seu vizinho? Você bateu no filho do seu vizinho? Você gritou com o filho do seu vizinho? Não, mas com o seu filho você educa ele, você pega no pé, porque você quer o bem dele. E muitas vezes Deus manda uma palavra te confrontando, porque Ele quer o seu bem. Ele não quer te ver no inferno, Ele quer que um dia todos nós estejamos na glória juntamente com Ele. Então, todos nós, queridos, em determinado momento da vida, já usamos alguma máscara, algum tipo de máscara, né? Aqui no Brasil é muito comum o uso de máscara. Quem nunca ouviu falar do carnaval, que a pessoa vai lá no mês de fevereiro, e ela coloca uma máscara, e ela vai lá para a avenida de Sapucaí, e ela faz o que ela não deve fazer, e um pouco mais, e depois ela volta, e está tudo certo, porque ela estava com máscara, ninguém sabe quem que era ela. E muitas vezes nós condenamos essa atitude, mas nós mesmos o fazemos. Então as pessoas muitas vezes elas se encantam com máscaras também. As pessoas, queridos, elas se encantam com a aparência. O que você está vendo hoje aqui é uma máscara. Você está vendo o pastor Rafael, que eu quero que vocês vejam, né? Mas quem conhece de verdade é quem me acompanha, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, quem está no dia a dia comigo. Não que eu estou agindo de falsidade com vocês, mas é pouco tempo para vocês me conhecer aqui, 2 horas, 1 hora aqui no púlpito. Então muitas vezes, queridos, nós usamos máscara sim. E se você está aí pensando, pastor, eu sou verdadeiro, eu nunca usei uma máscara, você acaba de afivelar uma máscara da mentira na sua cara agora. Então, queridos, usando aqui como exemplo, né, o profeta Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, a pedido de Deus para levantar, para ungir o próximo rei de Israel, diz a palavra de Deus que na casa de Jessé é apresentado o primeiro filho, e o nome desse filho é Eliabe. E quando o profeta olhou para esse moço Eliabe, e eu acredito que ele devia ter uma boa aparência, devia ser um homem fortão, aquela cara de rei, aquele barbão assim, sabe, bem brabo mesmo, cara de rei, corpo do Superman assim. Ele falou, esse é o rei de Israel, esse Dani que vai salvar Israel aqui. Aí, né, ele falou, né, eu até coloquei a citação dele aqui, ele fala assim, com certeza é esse que o Senhor quer ungir, mas Deus disse, isso aqui é por minha conta, tá? Mas Deus disse, segura a onda aí, meu irmão, calma aí, porque é o seguinte, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então que nós possamos ter corações melhores. Outro exemplo aqui, queridos, a título de introdução, Judas Iscariotes,
Quando Maria, ela derrama, o perfume de nardo puro aos pés de Jesus, e Judas protesta: isso é um absurdo, esse perfume vale muito dinheiro, a gente poderia vender e dar aos pobres. Olha que aparência maravilhosa, queridos, que piedade com os pobres, que preocupação, que filantropo com os pobres. Mas nós bem sabemos quem era Judas Iscariotes. Ele era um ladrão, ele queria embolsar aquele dinheiro. Então ele estava ali colocando uma máscara diante de todos, a máscara da piedade. E muitos, queridos, se escondem, muitos até de nós, ou pessoas do mundo, atrás de um cargo político, outros de uma indumentária de poder. Às vezes você é uma pessoa muito rica. A verdade, queridos, é que isso é um fato, e nós não podemos negar que nós temos usado máscaras, e hoje o Senhor quer tirar as nossas máscaras, e quer fazer com que o brilho de Cristo resplandeça através das nossas faces. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tem alguém aqui que não peca? Vou baixar a mão. Se você falar que você não peca, você está falando que Deus é mentiroso, e a palavra dele não está em você. Todos nós pecamos, todos nós temos erro, não temos os mesmos erros. Muitas vezes nós gostamos de apontar o erro do outro. Aquele lá é um adúltero, mas esse aqui é roubador, mas esse daqui é um pecador, mas esse daqui é um blasfemo. Mas todos nós, queridos, pecamos, e a palavra ela não mente. Nós pecamos todos os dias e carecemos da misericórdia de Deus. Então, a primeira máscara que eu gostaria de falar com vocês aqui, e assim, eu espero que essa seja uma mensagem pessoal, uma mensagem para tratar diretamente com cada um, não uma mensagem voltada para a igreja. Você ouça cada um do tipo de máscara, do tipo de véu que nós estamos colocando, e examine-se a si mesmo se você não está fazendo isso. O primeiro tipo de máscara ou de véu, queridos, é o véu da piedade, ou da falsa piedade. Vamos ler o verso 12 e 13, do qual nós falamos agora aqui. Diz assim: tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aqui ele está citando o que eu falei no início. Ele está falando que Moisés usava o véu por conta da glória de Deus, só que com o passar do tempo a glória se esvaiu, e Moisés continuava usando o véu. Por que Moisés continuava usando o véu? Não, porque a glória de Deus está nele. O povo via aquele véu e falava: não, ali, atrás daquele véu ali tem glória. E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso. Alguma vez nós já fomos usados por Deus, alguma vez nós tivemos um momento ali de intimidade com Deus, mas nós fomos perdendo a intimidade com Deus, fomos deixando Deus de lado. Só que nós não queremos perder esse véu na nossa vida, nós queremos ter o véu da falsa piedade. E o problema, queridos, aqui foi que Moisés percebeu isso. Ele percebeu que a glória estava se desvanecendo, e ele não queria perder aquela característica do véu na face dele. Isso é criticado pelo apóstolo Paulo. Ele queria passar a ideia, para as pessoas, de que era algo muito bom, que as pessoas olhassem e falassem: esse homem tem a glória de Deus. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós colocamos um véu de piedade na nossa... Olha, o pastor Rafael é uma bênção. Queridos, eu sou um homem, eu sou um pecador como vocês, como cada um de vocês. Se eu falar para vocês: mas eu não peco, mas eu não assisto isso, eu não faço aquilo, eu não tomo tal bebida, tá certo, eu procuro me corrigir, eu procuro buscar Deus, mas mesmo tentando a gente peca, queridos. Então eu não posso colocar uma imagem de uma falsa piedade no meu rosto e enganar vocês. Quantas vezes, queridos, que
o nosso palavreado diante dos irmãos é um palavreado rebuscado, né? Não sai palavrão, pastor. Eu vi aquele videozinho que o senhor fez lá falando palavrão lá, né? E é verdade, e não sai um palavrão, e todos os irmãos falam, pastor Rafael é uma bênção, ou outra pessoa, e no determinado momento, no momento de raiva, a pessoa vai, escapuliu ali, né? Igual o Chaves ali. Nós temos que ser verdadeiros com Deus, queridos, até mesmo no momento que ninguém está vendo. Nossa, como fulano é espiritual, olha o homem de Deus, como aquele pastor é um homem de Deus, as pessoas ficam admirando. Então se você pensa, queridos, que homem de Deus não peca, ou mulher de Deus não peca, você está muito enganado, porque o próprio apóstolo Paulo, ele apontou algo que Moisés fez, né? E Moisés, quem somos nós para falar de Moisés, né? Mas Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que através ali do poder de Deus na vida dele, ele libertou o povo judeu e fez maravilhas para aquele povo, usado por Deus. Mesmo assim, ele teve as suas escorregadas, e muitas vezes nós endeusamos pessoas, né? Tem muitos pregadores na internet que nós acabamos endeusando. Nossa, mas o bispo tal, o apóstolo tal, eu não sei se tem um título maior, o papa tal, né? Não sei, tem vários títulos que eles estão inventando aí, apostila tal, aquela é top. Os pastores da minha igreja lá é pé de chinelo, aquele é bom, esses pastores aqui não. Queridos, são homens e mulheres que pecam como eu e como você. Não caia nessa do véu da falsa piedade. O segundo véu que eu queria falar com vocês aqui, é o véu ou a máscara do orgulho. O véu ou a máscara do orgulho, né? Ainda falando de Moisés, quando Moisés desceu do monte, e ele trouxe as tábuas da lei, e ele apresentou ao povo, e ele falou ao povo as leis de Deus. O povo disse o que para ele? Disse assim para Moisés: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. E eu pergunto para vocês que leram a Bíblia, o povo fez tudo aquilo que o Senhor falou? Não fez. E aí está o engano, a máscara do orgulho. Todas as vezes que nós acreditamos que a força está em nós mesmos, que eu vou conseguir a minha salvação através das minhas boas obras, que eu vou conseguir isso se eu fizer aquilo. Toda vez que nós tiramos Deus da jogada, queridos, nós não conseguimos nada. Nós estamos sendo orgulhosos diante de Deus. Fazer tudo aquilo que eu coloco eu no centro está errado. Você já deve ter ouvido alguma pregação coach aí na internet, que você é o centro de Deus. Já ouviu isso aí? Você é o centro de Deus. Queridos, não se engane, nós carecemos e dependemos da misericórdia de Deus. E todas as vezes que nós achamos que com a nossa própria força nós somos alguém, ou nós podemos fazer alguma coisa, nós estamos perdidos. Nós dependemos inteiramente de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele retorna da sua primeira viagem missionária de Antioquia, e ele foi relatar tudo aquilo que aconteceu, ele não relatou nada das coisas que eles fizeram, mas das coisas que Deus fez através da vida deles. Deus em primeiro lugar. Então nós temos que tirar essa máscara do orgulho. Veja, por exemplo, o apóstolo Pedro. Pedrão chega para Jesus e fala: ainda que todos te abandonarem, eu estarei contigo, porque eu confio no meu taco, eu sou bom, eu sou legal, eu sou batuta, conta comigo. Aí Jesus foi crucificado, o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. Ele confiou, ele tinha um bom coração, ele tinha uma boa vontade, mas ele não tinha que confiar nele, ele tinha que confiar em Deus. E muitas vezes, queridos, você se faz de forte, mas você não é forte. Em Cristo sim, nós somos mais do que vencedores. E continuando, e o apóstolo Paulo, pelo contrário de Pedro, ele vai dizer assim: porque quando eu sou forte, aí é que eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte.
E é dessa forma que nós temos que pensar. Se todos os dias você não chegar na sua casa e for escovar os dentes, eu espero que você escove, não for escovar os dentes e olhar no espelho e falar assim: Senhor, obrigado pela sua misericórdia, Senhor, porque se não fosse, eu estaria fulminado. Se você não faz isso, queridos, tem alguma coisa de errado. Você não entendeu o Evangelho, que de você não tem nada, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. É Jesus na sua vida, é a misericórdia, é a graça, é o cuidado, é o bom pastor. Ele é Jesus na sua vida. Porque tem gente que vai escovar o dente e fala: Senhor, obrigado por esta perfeição, obrigado porque eu não sou pecador como aqueles lá, obrigado porque eu jejuo, obrigado porque eu dou o dízimo do cominho, da endra e das outras plantas lá que eu não sei o nome. Queridos, cuidado, nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nossa confiança total tem que estar em Deus. E continuando, você alguma vez já se parou para pensar sobre aquela passagem de Naamã? Quando Naamã vai até o profeta Eliseu, e ele está todo leproso, o pastor até falou sobre isso aqui na última ministração. Ele está todo leproso, e ele chega diante lá da casa de Eliseu, e Eliseu nem atende ele. Eliseu manda o servo falar: vai lá no rio lá, Jordão, e mergulha 7 vezes. E ele se sentiu ofendido, ele falou: como que pode? Eu sou uma autoridade, e ele manda eu mergulhar naquele rio. Lá na minha cidade tem rios melhores, né? Como que ele manda fazer isso? Eliseu não saiu nem de dentro. Ele ficou muito irritado, porque ele se achou muito importante. E pela misericórdia de Deus, queridos, lá junto dele tinha um servo dele, tinha um soldado lá, que falou com ele, falou: Naamã, se ele tivesse te pedido algo muito mais difícil, você não teria feito? Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E aquele homem, queridos, ele estava com a sua indumentária de soldado, eu acredito que com aquela carapaça, com aqueles negócios de ferro, as espada, escudo, né? Se ele entrasse com aquela indumentária no meio da água, ele afundava e morria afogado. Então, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse receber aquilo que Deus tinha para ele, foi necessário 2 coisas. Ele teve que ouvir a voz de Deus através do profeta, e ele teve que se despir daquilo que aparentemente lhe dava força e escondia a sua lepra e o seu pecado. Não era para ele estar na rua, não era para ele estar guerreando, mas era para ele estar no vale dos leprosos. E o Senhor o tirou do vale dos leprosos. E naquele momento, aquele homem entende essa mensagem, e ele tira toda aquela indumentária, e ele vai no rio, e ele mergulha 7 vezes, e ele é curado da lepra. Então muitas vezes, queridos, nós precisamos pegar essa máscara do orgulho e jogar ela fora. Nós temos sido orgulhosos diante de Deus. E queridos, Eliseu, né, ele manda ele mergulhar, já falei isso daqui, ele tem que tirar todo o aparato. E muitas vezes, queridos, nós temos agido como Naamã. Deus tem falado conosco: você precisa se corrigir, você precisa abandonar o pecado, você precisa perdoar, você precisa estar em comunhão, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, jejuar e tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui durante os cultos. Mas muitas vezes nós temos sido até mesmo mais orgulhosos do que Naamã, porque nós não nos despimos da nossa capa, da nossa máscara do orgulho, e muitas vezes isso está prejudicando a nossa vida. Nós não temos ouvido a mensagem de Deus, isso está prejudicando. Joga essa máscara do orgulho fora, queridos. E a terceira máscara que eu gostaria de falar contigo é a máscara da hipocrisia. É a máscara mais refinada, queridos. É a máscara do hipócrita. E o que é hipocrisia, né? O que é a palavra hipocrisia? A palavra hipocrisia, ela quer dizer mais ou menos como a pessoa fosse um ator. Ela se passa por uma pessoa que ela não é, ela é um hipócrita, ela é um ator. Ela leva uma vida diferente do que aquilo que ela realmente faz. Ela se põe no lugar de outra pessoa e se passa por outra pessoa. Ela acredita numa coisa, mas ela fala outra. Ela acredita numa coisa, mas ela faz outra.
Então, queridos, na Bíblia você pode ver, por exemplo, a vida de Davi. Davi era um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, em determinado momento da vida dele, diz que Israel estava batalhando, e Davi estava no palácio descansando. Ele levanta lá, estava descansando, e ele olha para baixo, ele vê uma mulher tomando banho. Ele se interessa por aquela mulher, mulher bonita, ele manda chamar aquela mulher. E para encurtar a história, que eu sei que todos vocês conhecem essa história, ele acaba se deitando com uma mulher que não era a mulher dele. E para encobrir o seu pecado, ele manda matar um soldado, seu aliado, um dos seus melhores soldados. Ele manda uma carta para Joabe e fala: coloca este homem, o marido dessa mulher, à frente da batalha para que ele morra. E o marido dela é assassinado durante a batalha. Um bom soldado, o soldado Urias, e ele manda matar esse homem. E então, ainda com a máscara da hipocrisia, Davi, ele resolve se casar com Betseba, porque ela havia se engravidado dele. E ali ele veste uma máscara da hipocrisia. Eu aposto que muitos devem ter olhado e falado: nossa, como o rei é piedoso, ele trouxe a viúva para o palácio, se casou com ela, se compadeceu do seu amigo. Ninguém sabia da história, mas Deus sabia daquilo que ele tinha feito. Então, Davi ficou, queridos, daquele jeito, encobrindo a história, não ficou nenhuma ponta para que os homens descobrissem. Mas Deus vê todas as coisas. Deus sabe da minha e da sua máscara da hipocrisia. Então Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã vai até o rei com muita sabedoria, para que ele não fosse morto, ele não era bobo. E ele conta uma história, ele fala: olha, rei, havia um homem pobre que tinha uma cordeirinha. Ele criava essa cordeirinha como se fosse da família, e ela bebia o próprio copo dele. E havia um homem rico, com muitas ovelhas, muitos animais, e esse homem ia dar uma festa, e ao invés desse homem rico pegar uma das suas ovelhas, ele foi lá, pegou a ovelha daquele homem pobre, matou, e deu a festa com aquela ovelha. O que ele merece? E diz a palavra que Davi ficou irado, o senso de justiça dele foi lá em cima. Esse homem tem que morrer, esse homem tem que pagar 4 vezes mais. E Natã bota o dedo no nariz dele e fala assim: Davi, este homem é você. Aí nesse momento, queridos, a máscara da hipocrisia de Davi cai, e Davi confessa o seu pecado. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, somente eu pequei contra o Senhor. E Davi sofreu por um longo processo, onde ele pagou caro por este pecado, mas ele recebeu o perdão de Deus. E nós estamos tendo essa oportunidade hoje de ser perdoados por Deus, de pegar a nossa máscara da hipocrisia e jogar fora e confessar diante de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, é muito mais fácil você olhar o pecado do outro e acusar o outro do pecado. Veja só que Davi, no momento que ele não sabia que Natã estava falando dele, ele julgou com facilidade. Muitas vezes nós somos duros demais com os outros e complacentes demais com nós mesmos. Quando é o meu pecado, não, aí está tudo certo. Mas quando é o pecado do irmão, vai para o inferno, tem que ser julgado, tem que pagar. Que possamos tirar essa máscara da hipocrisia da nossa vida. Eu estava lendo um livro do pastor Hernandes, e ele trouxe uma ilustração bastante legal acerca desse caso aqui. Diz lá na ilustração dele, que havia um cidadão passando por uma grande depressão, e esse cidadão, ele chega até o consultório do médico, e ele fala para o médico: médico, eu estou passando por uma grande tristeza, uma tristeza crônica, uma angústia sem medida, eu estou com vontade de dar cabo da minha vida, eu não sei mais o que fazer, e eu vim aqui buscar ajuda médica. E o médico disse para esse rapaz, falou: rapaz, eu vou te dar uma dica maravilhosa. Chegou um circo na cidade, e todo mundo que está indo nesse circo lá, sai de lá maravilhado. As pessoas vão lá, é uma terapia aquele circo. Tem um palhaço lá, que aquele palhaço é a alegria daquele circo.
vai lá conhecer esse palhaço, que você vai sair de lá alegre. E diz que esse homem que estava passando na consulta fala: doutor, só tem um problema, eu sou o palhaço daquele circo. Então, queridos, essa ilustração, às vezes ela nos mostra que nós colocamos uma máscara da hipocrisia. Nós aparecemos aqui no púlpito, aqui na igreja, alegres, felizes com os irmãos, mas muitas vezes nós estamos destruídos por dentro. Muitas vezes o pecado está acabando conosco. Muitas vezes não está legal na nossa vida, na minha ou na sua, não sei para quem Deus está mandando essa mensagem. E nós estamos sendo hipócritas, nós estamos mostrando algo que nós não somos, mas que Deus sabe que nós somos. Tem gente, queridos, que está sorrindo por fora, mas está acabado por dentro. De repente essa pessoa, ela vai chegar na casa dela, mais tarde ela vai colocar o rosto no travesseiro e ela vai chorar. Ela vai chorar diante do Senhor. Mas que hoje, meu irmão, minha irmã, se você for chorar diante do Senhor, chore diante do Senhor, mas seja verdadeiro diante de Deus. Entrega, tira essa máscara da hipocrisia, não se finja aquilo que você não é, entrega na mão de Deus. E um outro ponto que eu queria falar com os irmãos aqui também, é o véu da duplicidade. Muitos de nós usamos esse véu, o véu da duplicidade. Por exemplo, algumas pessoas, nós dizemos que elas são preconceituosas. O meu irmão é preconceituoso, mas eu não sou preconceituoso, eu tenho convicção. O meu irmão é presunçoso, ele é egoísta, arrogante, mas eu tenho respeito próprio, eu tenho convicção. Quando é para mim é diferente, quando é para o meu irmão é para bater nele, quando é comigo está tudo certo. Aquele lá é ganancioso, mas não, eu gosto de lutar pela vida. Ah não, o pastor Rubens é estourado, ele é muito nervoso, ele é destemperado, mas eu sou sincero. Eu brigo com você porque eu sou sincero, mas ele é destemperado. Ô querido, aí não, né? Aí a máscara da duplicidade, nós estamos falando da mesma coisa, só que quando é para mim é tudo de bom, quando é para o meu irmão é tudo de ruim. Que negócio é esse? Deus não concorda com esse tipo de coisa não. Aquele é mal educado, mas eu sou sincero, eu falo na cara. Qual que é a diferença? Tem diferença não, irmão. O outro véu que nós colocamos é o véu da duplicidade. E muitas vezes, queridos, essa máscara aqui para ilustrar para vocês, eu posso trazer a história de José. Quando José ele já é governador do Egito, e ele tem lá um encontro com seus irmãos, os seus irmãos que o colocaram no poço e venderam como escravo. E quando eles são confrontados, José começa a espremê-los, e eles falam assim para José: mas nós somos homens honestos. Aí José não podia falar naquela hora, acho que ele deu uma risadinha e falou: ah, tá bom, honesto, né? Estou sabendo que você é honesto. E às vezes nós colocamos esse véu da duplicidade, né? Nós falamos uma coisa e fazemos outras. Eu dei o exemplo antes aqui também, outro exemplo. Os fariseus, que eles olhavam para as pessoas, e já classificavam de uma forma horrível. Graças a Deus que eu não sou desse naipe. Graças a Deus que eu sou uma pessoa boa. Graças a Deus que eu sou uma pessoa de oração. Eu dizimo, eu oferto, eu frequento a sinagoga. Eu entrego o dízimo, eu sou o padrão. Mas o meu irmão que não faz isso não presta. Quem disse que o seu irmão não presta? Todos temos o mesmo valor para Deus. Jesus morreu por aqueles que Deus elegeu para a salvação. E todos temos valor igual diante de Deus. Não tem melhor, não tem pior. E às vezes nós somos assim. Nós apontamos a fraqueza do outro e escondemos a nossa fraqueza. É a mesma coisa que você está lá dirigindo o seu carro e você passa em alta velocidade, o guarda te para e te dá uma multa. Aí você chega para o guarda e fala: olha, mas eu sou honesto, eu entrego dízimo, eu sou trabalhador, eu cuido da minha família. Não importa, queridos, você infringiu uma lei. Uma coisa não justifica a outra.
E muitas vezes você acha que através dessa sua máscara da duplicidade, se você justificar uma coisa com outra, está tudo certo. Mas não é assim que funciona, não. Outra máscara, outro véu, o véu da falsa modéstia. Sabe, aquele camarada que fala assim: eu me orgulho da minha humildade. Diz que tem a história de uma igreja aí, que um pastor, ele era um homem muito humilde, e o povo lá da igreja amava demais aquele pastor, e eles fizeram um broche para ele, falou assim: ó, o broche da humildade, deram um broche para o pastor, e diz que no próximo culto o pastor foi com o broche da humildade, aí perdeu a humildade naquele, falou: eu sou um homem humilde, mas às vezes a humildade não é tão sincera, nem a palavra de Deus em Mateus 6,1 ela diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Às vezes nós temos falsa modéstia. Pastor, mas eu ajudo os pobres. Mas o seu Facebook está lá cheio de selfie, você mostrando para todo mundo que você está ajudando os pobres. Você quer mostrar para todo mundo ou você quer mostrar para Deus? O que essa mão fizer, que essa mão não saiba, queridos. A palavra de Deus fala que quando você orar, você vai no seu quarto, você fecha a sua porta, você se ajoelha e você ora em secreto diante de Deus. Não faça como os fariseus, que oram nas praças em voz alta, com as mãos abertas, para que todos vejam a sua falsa humildade, a sua falsa piedade. Que possamos também abandonar essa máscara da nossa vida. E tem também, queridos, o véu da própria justiça. O véu da própria justiça é a mesma coisa dos fariseus, que eram aquelas pessoas que davam muita importância para aquilo que está externo. E a palavra de Deus diz que eles eram sepulcros caiados. Observe, dia 2 de novembro, o cemitério da cidade, de todas as cidades, lotados. Aquelas catacumbas, aqueles túmulos todos pintados, caiados de branco, enfeitados, cheio de flores, a coisa mais linda, mas por dentro, podridão e morte. Que nós possamos, queridos, começar a tratar de dentro para fora, que nós não possamos fazer como os fariseus, que acreditavam na sua própria justiça. Veja o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 39 e 40, versículo 39, o Senhor disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não também fez o interior? Jesus comparou com um copo como este, que por fora está brilhando, mas por dentro está sujo. E o nosso ser, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, não pode ser dessa forma. Nós temos que ser limpos por fora e por dentro, para refletir a glória de Deus. Muitas vezes nós usamos essa máscara quando a nossa fraqueza é exposta. Muitas vezes algum erro seu é exposto, alguma falha sua é exposta, e você fala: pode ser que isso seja verdade, mas eu dou dízimo fielmente. Uma coisa, queridos, não justifica a outra. Que sejamos limpos por dentro e por fora. E tem também aqui, queridos, já estamos aqui caminhando para o finalzinho, o véu da hipersensibilidade. Pessoas sutis, pessoas feitas de cristal. Você não pode fazer isso aqui, que a pessoa já quebra. Ah, mas falou isso, eu não vou mais nessa igreja. Eu vou procurar uma igreja que fala o que eu gosto. Essa máscara, quer dizer, é o tipo de gente que ela não suporta ser confrontada, ela não suporta ser contrariada pela palavra de Deus. Qualquer coisa que você fala mais firmes, essa pessoa não concorda. Qualquer um que se sobressai em relação a ela, ela já se sente ofendida. Veja, por exemplo, a vida do rei Saul, o rei de Israel, o rei Saul. E quando as mulheres cantavam em Jerusalém uma música que dizia: Saul matou os milhares,
Mas Davi matou 10 milhares, queridos, aí alugou um apartamento na cabeça do homem. Ele queria porque queria matar Davi, ele queria eliminar Davi. Como assim? Eu sou o rei, eu sou um homem honrado, e elas classificam Davi melhor do que eu. Mas queridos, a palavra de Deus, ela diz que aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Eu tenho que me alegrar do meu irmão que está crescendo, eu tenho que apoiar o meu irmão. Eu não posso ter o desgosto de ver o meu irmão crescer, eu tenho que ir lá e me alegrar. Eu não posso ser egoísta como foi aqui o rei Saul. Isso aqui foi um gatilho na cabeça desse homem, ele ficou maluco. E posteriormente Deus o rejeitou por conta desta e de outras coisas que ele fez, queridos. Muita gente já pode ter observado que em velórios de família, às vezes é onde você vai ver a maioria da sua família. Nós temos muito mais facilidade de nos unir no momento mal do que no momento bom. Às vezes o nosso irmão conseguiu uma promoção no trabalho dele, ele chega todo contente: pastor, eu consegui uma promoção. Nós temos que nos alegrar, nós temos que ficar felizes, porque Deus está abençoando. Se Ele abençoou o irmão hoje aqui, Ele vai abençoar outro irmão lá depois, e amanhã Ele vai me abençoar também. É sinal que Deus está no nosso meio. Mas não, nós somos hipersensíveis. Por que abençoou o Nando e não me abençoou? Só porque ele é do Corinthians? Eu também sou, viu? Então ele recebe. Que nós possamos parar, queridos, de ser assim, né? De ser feitos de cristal. Aí você fala assim: pastor, você está falando tudo isso daí, só que eu olhei aqui no meu armarinho, eu não tenho nenhuma máscara dessa aí. Queridos, eu vou colocar você na minha oração se você falar isso. Eu vou orar por você aqui na lista de oração. Pelo amor de Deus, é sinal que você acabou de pôr outra máscara aí. Então, vamos parar aqui de nos esconder daquilo que a Bíblia nos revela, e vamos ser pessoas verdadeiras, vamos permitir que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida. O problema é que quando você acha que você não tem problema. O problema é quando você acha que você não é pecador. O problema é que você acha que você é melhor do que o seu irmão. E aqui, irmãos, estamos todos no mesmo barco, todos, e nós temos que remar juntos, para que possamos chegar juntos lá na frente. Ninguém é melhor do que ninguém. E como o tempo está avançado, eu vou acelerar aqui, tem mais 2 slides aqui, nós já terminamos rapidinho. E hoje, queridos, e no finalzinho aqui, que nós lemos aqui, Paulo ele fala de que nós possamos tirar este véu, para que o resplendor da glória de Cristo possa refletir através da nossa face. E hoje, queridos, através disso que foi falado, o Espírito Santo está esculpindo a beleza de Cristo em cada um de você que pegou essa mensagem. Ele vai refletir através da sua vida a face de Cristo. Joga fora esse véu e permita com que Cristo seja manifestado. E não julguemos limites para o Espírito Santo. Ele sopra, queridos, aonde Ele quiser, aonde Ele estiver. O Espírito Santo, Ele pode, por exemplo, soprar no Paulo de Tarso, que estava prendendo e perseguindo a igreja de Cristo, e Jesus vai lá e tem um encontro com aquele homem, e o Espírito Santo de Deus se aposta daquele homem. O Espírito Santo pode soprar também, queridos, no pior rei de Israel, no rei Manassés. Eu sei que você lê a Bíblia e você sabe, apesar dele ser o pior rei de Israel, Deus o perdoou. Ele pode soprar no inimigo do povo de Israel, no rei Nabucodonosor. Ele pode fazer aquele homem comer grama como se ele fosse um animal, e posteriormente aquele homem declarar que somente o Deus é o Senhor sobre a terra. Esse mesmo Espírito Santo, ele pode soprar no coração de um centurião romano, e aquele centurião reconhecer a autoridade de Cristo e falar: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E ele crê que a palavra de Jesus é poderosa, mesmo ele sendo um romano, o inimigo do povo de Deus. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo, ele pode soprar ali na esquina,
Ele pode soprar ali no hospital, Ele pode soprar ali na boca de fumo, ali no prostíbulo, Ele pode soprar aonde Ele quiser, queridos. Ele pode soprar aqui na igreja, que nós não cobrimos a nossa face, não impedimos com que a glória de Deus seja mostrada através da nossa vida. Mas para isso o Senhor precisa que você se libera desses véus, dessas máscaras, para que a glória de Deus, a glória do Espírito Santo seja soprada a toda criatura. O Espírito Santo de Deus, Ele é soberano, Ele vem quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é soberano nas nossas vidas. E que você possa, queridos, ter tido a experiência pessoal com Deus, de ter o privilégio de ter o Espírito Santo aí na sua vida, e que a partir de hoje, quando você passar ali e jogar todos esses véus no lixo, você coloca no seu coração, a partir de hoje, a glória e o Shekinah de Deus vai resplandecer através da minha vida, através da minha vida. E para encerrar, queridos, gostaria de ler um curto versículo aqui. Eu já vou orar por vocês. Depois, se o pastor quiser, eu passo. A gente encerra então, pastor. E a palavra diz assim, em João 8, versículo 32: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é verdade, e a palavra de Deus foi manifestada a vocês hoje. Que você possa ter pego pelo menos uma parte dessa mensagem. Fique de pé, vou orar, e nós já vamos louvar e encerrar. Vou orar por vocês. Coloca a mão no coração, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua mensagem, Senhor, acabou de ser pregada, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha tratado com cada irmão, com cada irmã, Senhor, esta noite, Pai.